E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula nós vamos tratar da cinética química, um tema muito interessante com aplicações práticas muito importantes. Então vamos lá. Bem, cinética química, como você já deve estar imaginando, estuda a velocidade das reações e, obviamente, os fatores que interferem nestas velocidades. De uma maneira bem genérica, pessoal, as reações a gente pode, quando comparando a velocidade delas, essas reações podem ser lentas ou moderadas ou rápidas, né? É sempre claro, essas palavras elas têm a ver com uma comparação entre velocidades, né? Vamos aos exemplos. Por exemplo, o airbag ele demora 0,03 segundo, ou seja, 30 milissegundo, para poder inflar. Mas o que faz um airbag inflar? Veja bem a reação de baixo. Você tem ali a azida de sódio sólida reagindo com óxido de ferro 3 sólido, ambos estão dentro do airbag, né, que fica dobradinho, não é verdade? E por intermédio de uma faísca, que a gente vai ver na sequência da nossa videoaula, que é a energia de ativação, a gente vai definir isso na sequência da aula, esses dois reagentes se transformam, neste tempo, em óxido de sódio sólido, ferro sólido e o gás nitrogênio. É o gás nitrogênio que infla, protegendo a pessoa da colisão durante uma batida, um capotamento. Ok? Uma reação muito rápida. Uma reação comparativamente não tão rápida seria a decomposição de alimentos. Né? Um alimento se decompõe e a gente, por exemplo, uma das maneiras de evitar isso é fechando bem o lacre, guardando esse alimento num recipiente bem tampado para evitar contato com o ar. Outra possibilidade, você coloca na geladeira, porque diminuindo a temperatura diminui a velocidade, não é verdade? É uma reação moderadamente rápida. E uma reação muito lenta seria a própria formação do petróleo no nosso planeta, ok? Bom, agora a gente vai entrar num conceito de velocidade média que lembra muito, remete muito ao seu aprendizado na física, mas não é exatamente igual, porque enquanto que a física mede uma distância percorrida num certo intervalo de tempo, na química não tem muito sentido isso. Então a gente mede o quê? Vamos lá. Velocidade média de uma reação em função das substâncias que participam dessa reação. O que é isso? É a razão, portanto, é uma divisão entre a quantidade, seja mol, massa, volume, ou a concentração, por exemplo, mol por litro, consumida ou produzida de um reagente ou produto em um intervalo de tempo. Então, em outras palavras, pessoal, é a variação da quantidade ou da concentração de um reagente ou de um produto em função do tempo, né? Muito bem, então vamos lá. Matematicamente, a gente pode visualizar isso da seguinte maneira. Olha lá, a velocidade média é delta, a variação da concentração em mol por litro, dividido pela variação do tempo. Aproveitando para mostrar para vocês que esses dois colchetes significam concentração em mol por litro. O interessante dessa tela é chamar a sua atenção a respeito do seguinte: a gente não está tão preocupado aqui com a fórmula matemática, até porque ela lembra muito, como eu falei, a cinemática da física. Mas eu queria só chamar a sua atenção à parte de baixo desta tela. A velocidade média com que o reagente gasta, você pode ver ali na equação matemática que tem um sinal negativo. O que significa esse sinal negativo? É muito simples. Na medida que a reação ocorre, a concentração do reagente diminui, porque ele gasta. Se você fizer delta concentração do reagente, que é o quê? A concentração final menos a inicial, daria um número negativo. Sim. Por que daria um número negativo? Porque a concentração final é menor do que a inicial. Então, se você fizer esse delta, vai dar um valor negativo. Para que não haja esse sinal negativo, é por isso que você coloca à frente um sinal negativo, porque menos com menos dá mais. Não tem sentido a gente, em química, ficar tratando de velocidade com sinal negativo. O importante é entender que o reagente está gastando ao longo do tempo, com uma certa velocidade. E à direita, no final desta tela,
Por que não há sinal negativo na expressão matemática da velocidade média, considerando a variação da concentração dos produtos? Porque o produto, no começo, ele tem uma quantidade menor. E depois, na medida que o tempo passa, aquela concentração ou aquela quantidade aumenta. Portanto, a variação da concentração dos produtos vai ser sempre positiva, porque a concentração final vai ser maior do que a inicial. Então, a gente não tem que usar esse artifício de colocar ali na expressão matemática um sinal negativo. Ok? Então, vamos partir para frente. Esta tabela, gente, ela mostra, né, não precisa ficar tão preocupado em esmiuçar ela com muita rapidez, né, até aproveitando que o tema da cinética química, mas você vai, essa tabela é uma tabela que você tem que voltar nela e realmente esmiuçá-la. Exemplo, vamos considerar a decomposição da amônia. Então veja bem a reação química e perceba bem o balanceamento dela. 2 mol de amônia gasosa se decompondo em 1 mol de gás nitrogênio e 3 mol de gás hidrogênio. Atenção ao balanceamento, ou seja, a proporção entre o reagente e os produtos. O que é importante? Como é que você vai analisar essa tabela? Preste atenção, por favor. Aqui, esses tempos são tempos em minuto, ok? Então, você tem o tempo 0, tempo 3, 6, 9, 12, tá? Intervalos de tempos ali de 3 em 3 minutos. E você pode perceber uma outra coisa importante. No início, no tempo 0, só havia reagente. E a gente está ali considerando que a concentração inicial da amônia era 8 mol por litro. Ok, pessoal? Muito bem. E aí, é importante você entender que no tempo 0, é um tempo que a gente imagina que não houve ainda a formação do produto. Por isso que é 0 para a concentração do N2 e 0 para a concentração do H2. Entenderam? Porque no tempo 0 só há o reagente. Muito bem. E você pode também perceber uma outra coisa, e aí que está o pulo do gato. Eu vou treinar com vocês de 0 a 3 minutos, mas você vai perceber que isto vai se repetir em todos os intervalos de tempo. Então, observe bem de 0 a 3 minutos. A concentração era 8 mol por litro de amônia e passou a ser 6,5. A variação foi de quanto? 1,5 mol por litro, ou seja, a concentração da amônia diminuiu 1,5 mol por litro, neste intervalo de 0 a 3 minutos. Ok. Por que eu coloquei um sinal negativo? Porque era 8 e passou para 6,5, então diminuiu 1,5, ok? Menos 1,5. Isso aí, até aí está tudo bem. E agora, galera, que vem o pulo do gato. Professor, por que ali, nesse intervalo de tempo de 0 a 3 minutos, por que formou, eu entendi o sinal positivo, porque está formando, está aumentando, por que a concentração do N2 aumentou 0,75? Pessoal, olha para o balanceamento da equação química. 2 mol de amônia produzem 1 mol de N2. Portanto, quando gastou 1,5, formou quanto? Não pode ser 1,5, tem que ser metade, porque é 2 para 1. Quanto que é metade de 1,5? 0,75. Então vamos continuar. Agora, nesse mesmo intervalo de tempo de 0 a 3 minutos, produziu quanto de gás H2, hidrogênio? Era 0, no tempo 3 é 2,25. Então, nesse intervalo de tempo de 0 a 3 minutos, produziu, aumentou, a concentração aumentou 2,25 mol por litro. Mas por que é 2,25? Olha de novo para o balanceamento da equação química. 1 mol de N2 está para 3 mol de H2. Ou seja, quando produz um certo tanto do gás N2, naquele mesmo intervalo de tempo, produz o triplo do H2. Por quê, professor? Porque é 1 para 3. Então, se você multiplicar o 0,75, que foi o quanto que aumentou na concentração do N2, multiplica 0,75 por 3. Ah, é mesmo? Dá 2,25. Portanto, gente, para cada intervalo de tempo, o tanto que gastar vai estar amarrado com o tanto que produz de cada um dos produtos. Mas amarrado como?
pelo balanceamento da equação química. Eu vou treinar com você, para não dizer que eu passei muito rápido, o intervalo de 9 a 12 minutos. Você faça aí, né? Você faça o mesmo raciocínio de 3 a 6 e de 6 a 9. Eu vou acompanhá-lo de 9 a 12. Então vamos lá. No tempo 9, a concentração em mol por litro da amônia era 4,4. E no tempo 12 passou a ser 3,8. Então a concentração diminuiu nesse intervalo de tempo de 0,6 mol por litro. Como é 2 para 1, nesse mesmo intervalo de tempo, aumentou quanto a concentração do N2? Metade, 0,3. E olhando para o balanceamento, como 1 mol de N2 está para 3 mol de H2, se aumentou em 0,3 a concentração do N2, obrigatoriamente a concentração do H2 aumentou 3 vezes mais. 0,3 vezes 3, 0,9. E é claro, gente, antes de eu mudar a tela, que você percebe que eu fui somando as concentrações quando aumentavam, óbvio, e eu fui subtraindo as concentrações uma vez que o reagente gasta. A gente soma porque o produto vai aumentando à medida que o tempo passa. Tudo bem até aí? Muito bem, vamos mudar a tela. Esse gráfico, gente, ele é tranquilo, porque ele mostra aqueles dados experimentais ali atrás, organizados de uma maneira gráfica. E aqui vem uma coisa muito interessante de você perceber. Basicamente, são duas coisas, ou três. A primeira, né, claro, vamos analisar tempo em minuto no eixo X, concentração em mol por litro no eixo Y. É a variação da concentração em função do tempo para esta mesma reação. Muito bem. Primeira coisa, você saberia indicar qual curva que representa a variação da concentração em função do tempo do reagente amônia? Saberia, porque o reagente gasta com o tempo. A única curva descendente que existe é aquela curva ali. Agora que vem o outro pulo do gato. Como é que eu vou saber das duas curvas ascendentes que mostram que na medida que o tempo passa, a concentração do produto aumenta? Como é que eu vou saber qual é a curva do H2 e qual é a curva do N2? Olha que interessante, pessoal. A gente acabou de falar que quando se produz uma certa quantidade de N2, naquele intervalo de tempo, obrigatoriamente produz o triplo do H2, não é verdade? Portanto, a curva mais inclinada se refere a quem? Ao H2. E o fato da curva estar mais inclinada significa, em outras palavras, que a velocidade com que aparece, com que aumenta a concentração do H2 é 3 vezes maior do que a velocidade com que aparece o N2. Então, aqueles dados ali atrás que a gente mostrou que comprovam isso, eles foram jogados nesse gráfico. Conclusão, quanto maior a inclinação da curva, maior a velocidade da reação com relação àquele reagente ou aquele produto que você está analisando. Tudo bem? Então, tranquilo aí para vocês? Então, vamos mudar a tela. Vamos lá. E por falar, então, na velocidade, olha o que está aqui nessa tabela. A gente pegou aqueles intervalos de 0 a 3 minutos, 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Pegamos o quanto que diminuiu na concentração do N2, o quanto que aumentou na concentração do reagente N2, o quanto que diminuiu na concentração da amônia em cada intervalo de tempo, e agora sim, o quanto que aumentou na concentração dos dois produtos. Lembrando que, né, existe uma proporção entre reagentes e produtos. Pegamos o quanto que diminuiu e o quanto que aumentou e dividimos pela variação do tempo, que no caso são intervalos iguais de 3 minutos, ok? E os valores das velocidades médias estão aqui nesta tabela. E você vai ver agora duas conclusões, ou três, muito importantes. Basicamente, nós já comentamos sobre elas. Primeira, independente do intervalo de tempo, a velocidade com que a amônia gasta está amarrada com a velocidade com que o N2 aparece, e a velocidade com que o N2 aparece está amarrado com a velocidade com que o H2 aparece. Mas o que é o importante? Olha para o balanceamento da equação química.
Se a proporção em mol é 2 para 1 para 3, as velocidades mantêm essa proporção. Veja bem, vou te dar um exemplo agora. Eu vou pegar, por exemplo, um intervalo de 6 a 9 minutos. Qual é a velocidade com que a amônia gastou 0,3 mol por litro por minuto, neste intervalo entre 6 e 9 minutos? Qual é a velocidade com que o N2 apareceu? Metade, porque é 2 para 1. E para terminar, qual é a velocidade com que o H2 apareceu nesse mesmo intervalo de tempo? 0,45 mol por litro por minuto. Por quê? Porque olhando para o balanceamento da equação química, a proporção entre o H2 e o N2 é 3 para 1. E a segunda conclusão interessante, gente, que é muito importante e às vezes as pessoas confundem, as velocidades, independente de ser a velocidade com que o reagente está gastando ou a velocidade com que o produto está aumentando, estas velocidades estão diminuindo com o passar do tempo. Olhe para a tabela. A velocidade com que a amônia gasta está diminuindo, mas a velocidade com que os dois reagentes aparecem também está diminuindo. Professor, mas não... Peraí, agora tem um conflito. Eu consigo entender que a velocidade com que a amônia gasta diminui porque ele está diminuindo, mas eu não estou entendendo. Em cada minuto que passa, aumenta a concentração do produto. Sim. Uai, mas se está aumentando a concentração do produto, era para a velocidade com que ele aparece aumentar. Não, gente. A concentração vai aumentar o tempo todo, mas a cada intervalo de tempo que passa, aumenta menos. Se aumenta menos a cada intervalo de tempo, significa que a velocidade está diminuindo. A velocidade diminui, e eu vou tentar te convencer de outra maneira. Se os reagentes, na medida que o tempo passa, a velocidade com que eles gastam diminui, ora, para que o produto apareça, o reagente tem que ser consumido. Mas se a velocidade com que o reagente está sendo consumido está diminuindo, vai ficar cada vez mais demorado o aparecimento do produto. Então, a velocidade com que o produto aparece vai diminuir com o tempo, ok? Essas conclusões estão na próxima tela, mas antes eu vou fazer um exercício com vocês. Vamos lá. A combustão da gasolina pode ser equacionada por C8H18, que é o octano presente, né? É uma das moléculas presentes na gasolina, queimando com oxigênio, virando CO2 e água. Cuidado, reação não balanceada. Considere que após 1h30 da reação foram produzidos 36 mol do produto gás carbônico. Dessa forma, a velocidade da reação expressa em número de mols de gasolina consumido por minuto é de... Bom, muito bem. Então vamos lá. Veja bem aqui a resolução. C8H18 mais 25 sobre 2 O2, produzindo 8 CO2 mais 9 H2O. Balanceada a equação. Pela proporção entre o octano, que é o dado que é a pergunta do exercício, e o CO2, né, que é o dado do exercício, eles te afirmaram que durante 1h30 foram produzidos 36 mol de O2, a gente pode então fazer uma relação estequiométrica entre eles. Então vamos lá. 1 mol de octano produz 8 mol de CO2. Considerando que foram produzidos 36 mol de CO2, obrigatoriamente, quanto que reagiu de octano? Reagiu, é só você fazer a continha, vai dar 4,5 mol de octano. Mas cuidado para não morrer na praia. Essa quantidade de octano produzida, ela foi produzida em 1h30, que foi o tempo no qual produziu 36 mol de CO2. Então não morra na praia. 4,5 mol de octano foram consumidos em 1h30? Foram consumidos em 90 minutos. Mas eles estão perguntando para você quanto que gastou a cada 1 minuto. É só você fazer mais uma regra de 3 e você obtém 0,05 mol, portanto, letra E. Tudo bem até aí, pessoal? Vamos continuar? Vamos lá. Muito bem. Então, após ter resolvido esse exercício, vamos às conclusões que nós já comentamos. Primeira, a velocidade de consumo de um reagente e de formação de um produto
diminuem com o passar do tempo. E segundo, as velocidades médias de reagentes e produtos guardam entre si uma relação estequiométrica, isto é, são proporcionais ao balanceamento da equação química. Ok, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento. Vamos lá. Muito bem. Vamos agora trabalhar com a famosa teoria das colisões, que é uma teoria tranquila para explicar melhor, né, os fatores que interferem na velocidade de uma reação química. Bem, pessoal, para que uma reação química ocorra, porque muitas vezes há uma colisão entre partículas reagentes e nesta colisão não acontece nada, mas existem colisões que provocam efetivamente uma reação química. Então vamos lá. Quais são as condições para que uma reação química ocorra? São as básicas. Os reagentes devem entrar em contato, ou seja, esse contato, entenda, ainda que a gente diga que há uma colisão, mas essa colisão, pessoal, não é uma colisão ao pé da letra, é uma aproximação suficiente, ok? Mas a gente vai falar colisão, tá? Os reagentes devem estar em contato entre si. E segundo, tem que ter no mínimo uma afinidade química entre eles, que aquelas moléculas daquele reagente tendam a reagir com as moléculas do outro reagente. Tem que ter uma afinidade química entre as moléculas que irão reagir. Ok. O que vem a ser teoria das colisões ou teoria da colisão? As moléculas dos reagentes devem colidir entre si. Lembrando, colisão no sentido de uma aproximação suficiente. E a colisão deve ocorrer com uma geometria favorável, uma orientação adequada das moléculas durante a colisão. Mas o que vem a ser isso? Nada como imagens para nos ajudar. Vamos lá. Veja bem, a primeira colisão, vamos dizer assim, você tem uma molécula ali pequena na horizontal e uma molécula grande na vertical. Quando elas colidem, devido a essa orientação desfavorável, há uma colisão, mas essa colisão não provoca reação química. A gente fala que é uma colisão ineficaz ou desfavorável. Pronto. A de baixo também é uma colisão ineficaz ou desfavorável. Vem uma molécula assim, a outra assim, elas colidem, mas simplesmente não acontece nada, elas se afastam. Muito bem, vamos mudar a tela. Só que agora a gente vai perceber que, dá uma olhada ali à esquerda, devido à orientação adequada das duas moléculas, e agora a gente vai dar nome aos bois, considere O2 reagindo com N2. Uma molécula, ela está com uma orientação mais adequada e a outra também. Quando elas colidem, aí sim, elas vão se transformar nos produtos. Pessoal, eu vou explicar para vocês o que vem a ser o complexo ativado, mas eu vou explicar numa próxima tela. Eu quis mostrar aqui para vocês que esta colisão foi uma colisão favorável, uma colisão eficaz, uma colisão que produziu novas substâncias químicas, que no caso aqui é a substância NO, uma colisão favorável. Eu vou explicar o que é o complexo ativado na sequência da aula, ok? Vamos lá. Muito bem, para que a colisão seja efetiva, como a gente viu na tela anterior, é necessário ainda que os reagentes adquiram uma energia mínima, denominada energia de ativação. E o que vem a ser, então, a energia de ativação? Energia de ativação é a quantidade mínima de energia necessária para que a colisão entre partículas dos reagentes, se feita numa orientação favorável, seja efetiva. Então, além de ter uma orientação favorável daquelas moléculas durante a colisão, a energia que os reagentes têm que ter naquele momento tem que ser uma energia suficiente para que eles consigam reagir. E aí vocês vão ver que eles vão se transformar no complexo ativado, já adiantando aqui um pouco a nossa vida, ok? A energia mínima que os reagentes têm que adquirir para poder conseguir se transformar no complexo ativado, que é um estado intermediário, é chamado energia de ativação. A gente vai dar exemplo para vocês não acharem que energia de ativação é uma energia paranormal. Muito pelo contrário, é uma energia real. Eu vou dar exemplos para vocês a partir da próxima tela, ok? Vamos lá. Veja,
Eu citei agora mesmo o complexo ativado e disse para vocês que ia ser explicado. Então vamos lá. Complexo ativado ou estado de transição. O que vem a ser isso? É um estado intermediário formado entre reagentes e produtos, em cuja estrutura existem ligações enfraquecidas e formação de novas ligações. Vamos traduzir? Agora sim, eu vou explicar aquela tela anterior completamente aqui. Então vamos lá. Imagine novamente N2 reagindo com O2, transformando em 2NO. Ok, pessoal? Vamos lá. Quando a orientação está adequada entre as moléculas de O2 e N2 e aquelas moléculas possuem uma energia mínima, vai haver a reação química. É uma colisão eficaz. E o que vem a ser isso? Elas colidem. Quando elas colidem, tem que acontecer duas coisas. Para que elas virem produtos, tem que acontecer duas coisas. Tem que quebrar as ligações existentes entre os átomos de oxigênio e entre os átomos de nitrogênio, quebrar as ligações que unem os átomos dentro das moléculas dos reagentes, mas, ao mesmo tempo, começa a haver a formação das ligações entre o O e o N, que vão compor as moléculas do produto. Este estado intermediário, ele não é mais reagente, mas ele ainda não é produto, é um estado intermediário no qual está havendo rompimento de ligações, mas ao mesmo tempo formação de ligações. Esse estado intermediário, esse estado de transição, é chamado complexo ativado. E a energia que o reagente tem que adquirir para chegar nesse estado intermediário é a energia mínima, chamada energia de ativação, ok? Vou dar um exemplo para vocês, pessoal, antes de mudar a tela. Veja bem, quando um raio cai no nosso planeta, a energia liberada pelo raio pode funcionar como uma energia de ativação para que moléculas gasosas próximas àquele raio reajam. Ou seja, faltava, vamos dizer assim, uma energia mínima para que elas reagissem. Mas quando cai um raio, aquela energia é suficiente. Outro exemplo. Papel queima? Queima. Mas você tem que, de repente, acender um fósforo para que um papel comece a queimar. Esse fósforo aceso seria a energia mínima que você está fornecendo para a celulose do papel e para o oxigênio do ar, para que ambos virem um complexo ativado. Outro exemplo, um caminhão está transportando dinamite. Ainda que ele bata um pouco, freia ali naquela estrada mal pavimentada, mas nada de grave acontece. Mas é só uma analogia, tá, gente? Não estou desejando. Imagine que esse caminhão, por um azar danado, muito triste, esse caminhão tombe numa velocidade muito alta e capote várias vezes. É possível que a carga de dinamite que ele transportava exploda, porque o atrito gerado ali naquele capotamento, ele pode desencadear a explosão da dinamite. Eu estou dando só alguns exemplos para vocês entenderem. Me permita aqui um último exemplo. O gás de cozinha, ele só queima a partir do momento que você provoca no fogão uma faísca elétrica. É a mesma coisa do isqueiro. O isqueiro tem gás na forma líquida, pessoal? Gás liquefeito, tanto no fogão quanto no isqueiro. O gás se encontra liquefeito, que é a mistura de propano e butano, ambos liquefeitos. Quando você liga a trempe, o gás o gás liquefeito se transforma em gás, mas ele só queima na medida que tiver uma faísca elétrica. No isqueiro, existe, por exemplo, você aperta um botãozinho, gera uma faísca, ou é uma rodinha que você faz um atrito, ok? Portanto, gente, energia de ativação não é algo teórico, é uma energia real, ok? Vamos lá, então. E aqui a gente tem a oportunidade de ver na mesma tela outra reação química. I2 mais H2 se transformando em 2HI. A colisão acima ela é eficaz porque as moléculas tinham uma orientação adequada e uma energia mínima suficiente. Portanto, provocou o aparecimento do produto HI. Mas a colisão de baixo ela foi uma colisão não eficaz,
Por que não eficaz? Porque a orientação estava inadequada. Portanto, não houve reação química. Ok, pessoal? Podemos continuar? Muito bem. E agora a gente vai ver uma representação gráfica do que a gente disse. Então vamos lá. O gráfico de cima é um gráfico que representa um fenômeno exotérmico, ok? Se alguém aqui que está assistindo essa videoaula apresentar alguma dificuldade de acompanhar, eu recomendo primeiro que vocês assistam às videoaulas que eu gravei no meu canal de termoquímica. Em seguida, você acompanha cinética química. É sempre desejável aprender primeiro termoquímica e depois cinética química, ok, pessoal? Então vamos lá. O gráfico de cima é um gráfico que representa um fenômeno exotérmico. Então vamos dar uma geral. A entalpia, a energia dos produtos, a entalpia ou energia dos reagentes, o ΔH, que terá sinal negativo, por quê? Porque ΔH é a entalpia final menos a inicial, portanto a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes, então ΔH terá um sinal negativo para um fenômeno exo. E aqui está a parte da cinética química. A energia de ativação é a energia que o reagente tem que absorver para se transformar no complexo ativado. Então você já pode imaginar que naquele gráfico de cima, a energia do complexo ativado, ela estaria representada no alto daquele morro. Só para fazer uma analogia, tá, gente? Ali em cima do morro é o complexo ativado e, consequentemente, você tem a energia associada a ele. Por isso que a energia de ativação é uma energia absorvida para o reagente se transformar no complexo ativado, ok? Muito importante, gente, não confunda termoquímica com cinética. A reação de cima é exotérmica? É. E a energia de ativação é aquela representada ali. Ok, vamos olhar na molécula no gráfico de baixo. O gráfico de baixo representa um fenômeno endotérmico. Vamos lá, a entalpia do produto é maior do que do reagente. O ΔH é maior do que zero, porque é a entalpia final menos inicial. Ok. Mesma coisa, tem a entalpia do reagente, a entalpia do produto, tem o ΔH, se refere a um fenômeno endotérmico, e mais uma vez, a energia que o reagente tem que absorver para virar complexo ativado está representada ali, é a energia de ativação. E a energia do complexo ativado seria aquela energia relacionada com o alto do morro, vamos dizer assim, né? Não confunda a energia do próprio complexo ativado, que seria aquela energia associada ali no alto do morro, com a energia de ativação. A energia de ativação, você tem que pensar que é aquele segmento todo. Estou dizendo do ponto de vista do valor. É a diferença de energia entre o reagente e o complexo ativado. Ou seja, é o quanto de energia que o reagente tem que absorver para se transformar no complexo ativado. E agora, gente, um final bem intuitivo. Você concorda que, fazendo primeiro uma analogia, você tem ali duas montanhas, vamos dizer assim. A de cima, uma montanha que você vai ter que subi-la, mas ela é uma montanha pequena, partindo do reagente, ok, pessoal? E a montanha de baixo, partindo do reagente, vão imaginar que você vai ter que subi-la. É uma montanha grande. Eu parei a química para fazer uma analogia. Voltaremos para a química. Você concorda que, teoricamente, você sobe mais rapidamente uma montanha pequena do que você sobe mais rapidamente uma montanha grande? Ok? Você pode usar essa analogia para compreender. De uma maneira geral, leia a frase comigo. Quanto menor for essa energia de ativação, ou seja, a energia que o reagente tem que ganhar para virar complexo ativado, se a energia de ativação for pequena, provavelmente a velocidade da reação, quando comparada com outra, a velocidade é maior, porque o reagente ele tem que absorver menos energia para virar complexo ativado. Portanto, a reação de cima ela é mais rápida do que a de baixo. Agora, atenção, não é porque a primeira é exo e a segunda de baixo é endo. Não confunda isso. Velocidade tem a ver com a energia de ativação, não tem a ver com o fato do fenômeno ser endotérmico ou exotérmico.
Muito cuidado com isso, ok, pessoal? Vamos dar sequência?